This call is now being recorded. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Uma satisfação estarmos aqui novamente iniciando o segundo semestre letivo, ainda de modo remoto, tá? Estou fazendo a gravação dadas as circunstâncias e a gente vai organizar uma aula gravada e uma aula para tirar dúvidas, tá? Então, a gente vai acabar oscilando, beleza? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática, destinada aos 8º anos da Escola Olga da Silva e Dorothy Steng. Quem fala é o professor Anderson Amaro, para quem for novato, para quem não é novato, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindas. A gente vai tentar ser o mais pontual e preciso, tá? A gente só pede para que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreva, porque as aulas eu gravo e subo elas para o nosso canal do YouTube, beleza? E sugestões, críticas, estamos à disposição para que a gente possa estar melhorando cada vez mais. Então, nossa aula de hoje ela vai fazer a introdução sobre expressões algébricas, essa é a nossa aula de número 1, tá? E aí a gente vai, desde o início, né, até, eu estou só vendo aqui como que vai ficar a imagem para vocês, e para vocês terem uma visibilidade melhor, vocês podem colocar o celular de vocês na posição horizontal, tá? Que é a posição deitada. A posição vertical não fica muito bom, né? Eu estou aqui olhando para o meu outro celular e fica razoável, mas tá legível, beleza? Então, de um modo geral, o que são expressões algébricas, né? Até então, a gente estava trabalhando mais a parte numérica, agora nós vamos passar a trabalhar a parte algébrica também. Então, nada mais é do que expressões matemáticas formadas por números, letras e sinais de operação. Então, a partir deste momento, as nossas expressões que nós vamos trabalhar, elas vão usar números, letras e os sinais de operação, de adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz também. As letras nessas expressões algébricas que nós vamos utilizar, elas podem ser de qualquer tipo, elas podem ser, por exemplo, ela pode ser um X, ela pode ser um Y, tá? Ela pode ser um Z, enfim. A letra que vai ser utilizada é algo que quem estiver fazendo decide, mas você pode usar um X, você pode usar um Y, você pode usar um Z, você pode usar um A, você pode usar um B. Enfim, a letra que você quiser utilizar, você pode estar usando. Não existe nenhuma contraindicação, beleza? Então, essas letras nas expressões algébricas, a gente chama elas de variáveis, justamente porque eu posso estar variando tanto o tipo como os seus valores numéricos que eles terão, tá? Então, chamamos de termos da expressão, ou apenas termos, quando entre os números e as variáveis houver somente a multiplicação ou a divisão. Como que é isso, professor? É basicamente isso aqui, ó. Se você observar bem, opa, fiz bobagem aqui. Vamos lá, aqui. Ok. Então, se você observar, ó, o que acontece? Os termos da expressão, eu vou ter um número, tá? E vou ter uma letra. Entre esse número e essa letra, ou existe um sinal de multiplicação, que ele está bem aqui entre os dois, mas não precisa aparecer, ou ele simplesmente é uma divisão, tá? Então, se eu tenho letra, o número, e a operação multiplicação ou divisão, a gente chama isso aqui de termo, beleza? E nós temos aqui, ó, 2x, nós temos y sobre 3, ou y dividido para 3, nós temos 5z dividido para 7, e nós temos a elevado ao quadrado. Então, quando a gente fala de expressão algébrica, a ideia que nós temos que ter é o seguinte, que nós vamos ter mais de um termo, tá? Então, aqui, quando a gente fala de expressão algébrica, eu tenho esse termo que tem uma letra e tem um número,
E entre esses termos, eu vou ter adição ou subtração, tá? Então, por exemplo, x mais 2 é uma expressão algébrica. Por quê? Porque eu tenho dois termos, tá? E eles estão separados pelo sinal de adição, tá? A quadrado menos a, ó, isso aqui também é uma expressão algébrica que está sendo separada pelo sinal negativo, tá? Apesar de termos apenas y sobre 3, isso também é uma expressão algébrica, tá? Só que aqui é uma expressão algébrica de um único termo. E aqui, x mais 2 e a quadrado menos a, nós temos aqui uma expressão algébrica de dois termos. Aí nós temos aqui 5x, e nós temos 2 que multiplica x menos 3. Note que é uma expressão algébrica também de dois termos, sendo que o 2 ele é o fator em evidência. Tá? Só que as expressões algébricas, elas têm dois tipos de linguagem. Existem a linguagem usual, que é a linguagem escrita, e nós temos a linguagem matemática. A linguagem matemática é a linguagem que ela é feita através de símbolos. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um número mais 2, esse número que eu não sei, eu posso representar por qualquer letra. Aqui nós estamos usando a letra X, mas você pode escolher qualquer outra letra, tá? Se o problema não direcionar. E aí ele fala que é um número, esse número aqui ele é desconhecido para mim, mais 2. Ok? Um terço de um número. Aí quando a gente fala do terço de um número, você pode colocar simplesmente y sobre 3, ou você poderia colocar 1 sobre 3, que é um terço, vezes y. Esse y é esse número, tá? Aqui você podia usar o x, você poderia usar qualquer outra letra do seu agrado, tá? Aqui nós estamos usando o y para dar uma diferença do primeiro caso. Aí nós temos aqui, ó, 2, que multiplica a diferença de um número com 3. Então, 2, o fator evidência, ele está multiplicando quem? Ele está multiplicando um número, tá? A diferença é menos de um número, que eu não conheço, eu estou chamando de x, com 3. Tá? Um número elevado ao quadrado, tá? Esse número, eu não sei. Então, se eu não sei que número é esse, posso chamar de qualquer letra. Como eu já usei o x e já usei o y, eu vou chamar esse número de a, tá? Então, o número elevado ao quadrado, a quadrado, menos o próprio número. Então, como ele está falando menos o próprio número, então eu não posso colocar uma letra diferente da letra inicialmente escolhida. Se eu escolher x, aqui no lugar desse a também é x. Se eu escolher z, aqui também é z. Então, a mesma letra que você escolhe no início, escolhe no fim também. O quíntuplo de um número. Quíntuplo dá a ideia de 5 vezes alguma coisa, tá? Então, aqui nós temos 5x, beleza? Caso vocês fiquem com alguma dúvida de algum termo que eu esteja falando, tá? Façam suas anotações e na próxima aula que nós vamos fazer ela síncrona, aí vocês podem estar tirando suas dúvidas, tá? Então, a ideia de expressão algébrica, o que eu tenho que perceber nela? Ela vai ter uma variável, tá? Falou em expressão algébrica, tem que ter variável, ou seja, tem que ter uma letra. Se não tem letra, aí a gente chama isso de expressão numérica, porque só tem números envolvidos. Então, aí nós temos a variável que é x, tá? E nós temos aí mais 2. Note que essa minha expressão algébrica, ela é uma expressão algébrica. Vou só fazer um teste de som aqui, tá? Tá funcionando. É uma expressão algébrica de dois termos. Então, eu tenho x mais 2. Mas também, ó, eu posso ter uma expressão algébrica de um único termo. Note que a variável aqui é y e o meu termo da minha expressão algébrica é y sobre 3 ou simplesmente o terço de um número. Eu tenho aqui um exemplo que é quando eu tenho um número ou um fator em evidência, no caso aqui o 2, tá? E aí perceba que a variável está presente, tá?
Se esse meu fator externo está multiplicando o fator interno, então eu continuo tendo dois termos. Aqui eu tenho o quadrado de um número menos o próprio número. Note que eu tenho a mesma variável, tá? Ou note que A e A é a mesma. O que está divergindo entre elas é a quantidade do expoente, que aqui é quadrado e aqui não é quadrado, tá? E aí note que a minha expressão algébrica ela tem dois termos distintos. Apesar de serem e de usarem a mesma variável, eles não são os mesmos termos. Então, esse aqui é o primeiro termo, e o que está depois do sinal de negativo, ele é o segundo termo. Tá bom? E aqui nós temos, tá, o quíntuplo de um número, o 5x. Note que a variável aqui é x, e 5x é apenas um termo, tá? Então, toda vez que eu estiver falando de termo, eu estou falando da composição de um número e de uma letra. Entre esse número e essa letra, ou eu tenho uma multiplicação, ou tenho uma divisão. Tá? Então, note, as variáveis estão sendo destacadas, tá? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, tenho x, eu tenho x e tenho a, tá? Note que eu posso ter uma expressão algébrica de, no mínimo, um termo, mas eu posso ter uma expressão algébrica de 2 termos, de 3 termos, de 4 termos e por aí vai. E quando essas expressões algébricas elas têm muitos termos, pode ocorrer de termos expressões algébricas equivalentes. Como é que é? Expressões algébricas equivalentes? O que é isso? Então, dizemos que uma expressão algébrica ela é equivalente ou são equivalentes quando podemos substituir uma pela outra. Substituir uma pela outra complicou. O que é isso? A gente precisa analisar bem calmamente esses detalhes, tá? Então, seguindo aqui, temos o seguinte. A gente já acabou de dizer que uma expressão algébrica ela é equivalente quando eu posso substituir uma pela outra. Ou seja, eu vou pegar uma expressão deste tamanho e vou transformar em uma expressão deste tamanho, uma expressão menor. Como eu vou fazer isso? E quando eu vou fazer isso? Note que eu só posso juntar, tá? Isso eu já disse lá nas aulas do primeiro semestre. Eu só posso juntar duas coisas se elas tiverem características semelhantes. Por exemplo, eu consigo juntar uma caneta com outra caneta, tá? Porque elas têm as mesmas características. Agora, se eu pegar um saco de carvão e querer juntar com uma caneta, não é bem possível. É claro, se eu levar em consideração o fator escrita. Eu posso escrever com a caneta, posso escrever com carvão também. Agora, se for no quesito semelhança, aí eu já não posso juntar. Então, a ideia aqui das expressões algébricas equivalentes é o quê? Eu vou juntar, ou seja, eu vou pegar esses elementos, vários termos, e vou reduzir a um só, tá? Então, veja, eu vou juntar os termos que têm as mesmas letras, ou melhor, que têm exatamente a mesma letra. Isso tanto no quesito de expoente, tá? Como de formato. Por exemplo, se eu tenho aqui A quadrado, eu posso juntar A quadrado com A? Note, isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo. Esses dois termos são equivalentes? Aí a gente percebe que não. Por quê, professor? Porque o A quadrado, ele é diferente do A. Note que aqui no A quadrado eu tenho 2. No A eu não tenho nada. Então, se esse número está no primeiro e não está no segundo, eu não posso juntar.
beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, eu tenho 5x, é um termo, tá? Ó, 5x é um termo, ou seja, é o primeiro termo da minha expressão algébrica, e 3x é o meu segundo termo. Se você observar, 5x e 3x, ele tem o mesmo elemento comum. O mesmo elemento comum é a nossa variável, tá? Então, note que o termo comum aqui é a variável x. Então, se a variável x é a mesma, eu posso juntar os números que estão na frente. Ou seja, se eu pegar 5x e somar com 3x, eu tenho um total de 8x. Tá? Note que eu juntei as quantidades e mantive a mesma variável, já que elas são semelhantes. Aí, note agora eu tenho 10x menos 4. Tá? Então, note, 10x é o meu primeiro termo, 4x é o meu segundo termo. Se eu tenho 10 e tiro 4, e restam 6x. Note que, mais uma vez, a variável é a mesma, tanto no quesito formato como no quesito expoente, ok? Então, você mantém a variável e opera os valores numéricos. Agora, eu tenho 7x e estou tirando 9x. Aqui, ó, se você lembrar, primeiro termo, segundo termo. E aí, o que acontece? Aqui, eu tenho uma operação de quê? De números inteiros. Aí você precisa lembrar das nossas aulas do primeiro semestre. Números inteiros são números que podem ser positivos ou negativos. Então, o resultado dessa operação aqui, ela perfeitamente pode ser positivo ou pode ser negativo. Se for positivo, beleza. Se for negativo, é porque faltou. Faltou ou você está devendo. Claro que isso vai depender muito do caso que você está tratando, tá? Então, aqui, note que x e x é a mesma variável, tá? Então, se é a mesma variável, o que eu vou fazer? Eu vou manter a variável x e vou operar os valores numéricos. Eu tenho 7 e estou tirando 9, é o mesmo de que você dever 9 e está pagando 7. Ainda vai ficar faltando 2. Então, nosso resultado é 2x negativo. Note que aqui eu não estou falando menos 2x. Por quê? Porque menos 2x é operação. Quando eu estou lendo o resultado, aí é 2. Deixa eu ver se ajeitar essa câmera melhor. Não ficou muito bom, não. Ela é... Deixa eu ver para cá ou para cá. Para cá. Aqui. 2x negativo. Tá bom? Perfeito? Aqui nós temos mais um exemplo. Note que no exemplo anterior, ó, aqui a gente fez o que nós ensinamos para vocês de jogo de sinais. Caso alguém tenha dúvida, sugiro uma revisão rápida, tá? Então, jogo de sinais aqui, ó, quando os sinais são diferentes, o que que eu faço? Eu vou subtrair quem? Eu vou subtrair os números e manter o sinal do maior. Tá? Então, sinais diferentes, o que a gente faz? Subtrai os números e mantém o sinal do maior. No caso, o sinal negativo, porque 9 é maior que 7. Aqui, eu já tenho o quê? Sinais iguais. Negativo com negativo são sinais iguais. O que que eu faço? Somo e mantenho o sinal. Bom, eu vou somar os números. Note que aqui, ó, a variável ela é a mesma, tá? X e x é a mesma. E aí o que que eu faço? Somo 3 com 1,
são 4x. No caso, o 4x negativo, que eu vou manter o sinal. Beleza? Aqui, nós temos um exemplo de expressão algébrica. 2 que multiplica A mais B é 2A mais 2B. Como isso? Como é que... O que foi feito aqui mesmo? E agora? Não sei, né? Ah, tá. Nós aplicamos a propriedade distributiva. Vocês lembram o que é a propriedade distributiva? Nem eu lembro. Eu vou pensar um pouquinho. Aplicamos, ou aplicar distributiva é como se fosse um chuveirinho. Vocês estão percebendo aqui o movimento do chuveirinho? Ó. Então, ele está meio que fazendo isso aqui, ó. Ó. Não está jorrando água? Então, o termo que está fora, ele vai multiplicar bem parecido com o chuveirinho. Os termos que estão dentro. Ou seja, o 2 multiplica A, ó, 2 vezes A. Opa! Gente do céu, ficou feio isso aqui, ó. Perfeito. Fizemos aqui um upgrade. 2 vezes A, aqui, ó, é 2A. 2 vezes B é 2B. Então, isso é aplicar a distributiva. É como se eu estivesse fazendo um chuveirinho. Tá? Estou fazendo isso aqui, tá? Mas aí vocês dizem, a pessoa... Eu não entendi muito bem essa parada aí, não. Então vem comigo, que eu vou te ensinar. Olha só. Eu tenho 2 que multiplica A mais B. Eu quero chegar a 2A mais 2B. Como é que eu vou resolver isso daí? Vou fazer assim, ó, eu vou aplicar a distributiva. Como? Eu tenho 2 que vai multiplicar A. Esse 2 que multiplica A, ele vai resultar em 2A. 2 que multiplica B vai ser 2B. Olha que bacana. Tá? Então, é como se eu tivesse, ó, é só seguir a setinha. 2 que multiplica A, ó, 2 que multiplica A vai ser 2A. 2 que multiplica B é 2B. Seguiu, você vai chegar lá, joinha, joinha. Pronto? Beleza? Essa era a nossa aula introdutória de hoje, tá? Lembrando que a gente discutiu o que é o termo, tá? O termo, ele precisa de um número e uma letra. Essa letra nós chamamos ela de variável. Esse número na frente, mas a gente não vamos chamar ele de coeficiente, mas eu já posso dar esse spoiler aqui para vocês, tá? Entre esse número e essa letra, eu vou ter uma multiplicação ou uma divisão. Se o sinal que eu tiver entre os termos for adição ou subtração, aí nós chamamos isso de expressão algébrica, tá? Essa expressão algébrica, ela pode ser única, unitária, ou ela pode ter vários termos, tá? Ela pode ter 2 termos, ela pode ter 3 termos, ou pode ter mais termos, beleza? Então, o que você vai fazer agora? Agora é sua vez de praticar um pouquinho o que nós discutimos na aula de hoje. Eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês, tá? Vocês vão resolver essa lista no seu caderno e a devolutiva dessa lista de exercícios que eu vou passar, né? Você vai responder no caderno e vai dar a devolutiva dela lá na plataforma, tá? Essa mesma postagem que eu vou fazer no grupo, eu vou fazer lá na plataforma. E aí o que você vai fazer? Você vai responder e quem já está na plataforma vai me devolver pela plataforma. Aí você pensa assim, professor, e quem não está na plataforma? Vai procurar a coordenação, vai pegar o seu e-mail, fazer o seu cadastro e vai entrar na plataforma. A aula de hoje eu vou mandar
pelo WhatsApp e vou mandar pela plataforma. Na semana que vem, eu já não vou aceitar mais nada pelo WhatsApp. Eu só vou aceitar pela plataforma. Então, eu vou dar uma semana para vocês procurarem a coordenação ou o seu professor coordenador de turma, pedir para ele orientação como você faz para poder ter acesso à plataforma, tá? Salvo os alunos que utilizam de atividade impressa, que aí esse pessoal vão entregar atividade impressa, tá? No mais, eu quero dizer para vocês que essa atividade, ela é a nossa primeira atividade, ou melhor, desculpa, ela é a nossa segunda atividade avaliativa do bimestre, porque a primeira foi assistir o vídeo que nós encaminhamos na aula passada, que foi o vídeo sobre história da matemática, tá? Eu vou deixar uma atividadezinha também a respeito disso, tá? Ou, vou deixar a atividade para vocês, mas não é nada de difícil. É só para, eu posso até adiantar aqui, dar um segundo spoiler para vocês. É fazer um relato do que vocês acharam mais interessante no vídeo, tá? Não esqueça, de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Deixa aquele joinha lá pra gente, taque o dedo no like, tá? Deixe sua sugestão, tá? Futuramente eu vou colocar também as nossas... Vou criar como é que fala, Jesus? Gente, deu um branco agora aqui. Como é que é o nome desse aplicativo mesmo? Lembrei, o Instagram, tá? Vou criar o Instagram do nosso canal para postar as nossas capturas de tela. E vou criar o Facebook também para o nosso canal, para que a gente possa também fazer transmissões pelo Facebook também. No mais, eu desejo uma boa tarde a todos. Façam atividade, não esqueçam de preencher a frequência, tá? Eu vou mandar a frequência também. Então, vai nessa postagem a orientação, a gravação, as duas atividades, sendo que tudo estará na plataforma e também no WhatsApp, beleza? Qualquer dúvida, se mande sua mensagem que nós estaremos aguardando para tirar suas dúvidas, tá? Eu quero só fazer uma ressalva quanto a isso, tá, gente? Eu tenho um horário de aula de vocês, que é segunda-feira, tá? Se você tiver uma dúvida pontual, eu irei estar à disposição para respondê-los de acordo com o seu horário de aula, tá? Por exemplo, os alunos da escola Olga da Silva, o dia de aula de vocês é na segunda-feira. Então, na segunda, se for dúvida referente à atividade, eu estarei à disposição para fazer isso para vocês, tá? Os alunos da escola Dorothy na quarta-feira. Fora desses dias, eu até posso tá tirando dúvida de vocês, respondendo, mas eu só faço isso pela ordem de chegada, tá? Não espere, por exemplo, que você mandou mensagem agora e eu já te respondo de imediato. Isso não vai acontecer, tá? Então, eu já faço essa ressalva para depois você não dizer assim, poxa, mandei mensagem para o professor, ele não me responde, ele não me atende, só que eu respondo de acordo com a chegada, entendeu? Então, se você mandou a mensagem, eu vou lhe responder, tá? Agora, se tiver gente na vez para ser respondido, ou seja, que já tenha mandado a mensagem anteriormente, eu vou dar prioridade para quem já mandou antes, tá? Se for uma questão muito urgente, quando eu ver, eu já respondo, beleza? Então, desejo uma boa tarde a todos, que todos fiquem bem. Se for sair, saiam de máscara, se protejam.
tá? Proteja o que vocês amam. E qualquer dúvida, estarei por aqui. No mais, bora trabalhar.